Meus amigos, boa noite. Feriadão de finados e o país está vivendo um finados, né? Nós vamos viver um finados por 4 anos e eu ia escrever um textão, mas resolvi gravar um vídeo porque é tanta coisa para falar, né? Ainda mais depois Eu fiquei aguardando a declaração do Bolsonaro, né? O que está acontecendo, tudo. Mas, infelizmente, a gente vai ter a volta aí da figura mais nefasta da história do país, do sujeito mais asqueroso, né? O maior picareta que já houve por aqui. Mas antes, eu queria dizer o seguinte, antes de contar um pouquinho do que vai acontecer, do que eu acho que vai acontecer, etc., né? Sabe quem são os culpados, gente? Primeiro o senhor Bolsonaro, depois vocês, a gente também, eu também me incluo nessa. Sabe por quê? Porque o gado dos dois lados, mas agora eu vou falar do gado Bolsonaro, né? Que bateu palma para tudo que ele fez, né? Quando o processo da soltura do Lula começou lá atrás, né? E começou por causa do senhor Bolsonaro, que resolveu brigar com o Supremo, ele ia brigar com todo mundo, ele passou 2 anos brigando com todo mundo, não, vou peitar o establishment, aquela coisa toda, né? Quando você peita o establishment, ou você é Madre Teresa de Calcutá, ou você tem que peitar aos poucos, entendeu? Então eu cito até uma passagem bíblica, né? uma analogia que eu faço, que é a única pessoa que peitou, até Cristo peitou o establishment e quebrou a cara. Né? A única pessoa que peitou o establishment e conseguiu alguma coisa foi Noé, né? Que Deus falou assim, você é a alma mais pura do universo, pega os bichinhos, faça um cruzeiro com os bichinhos, enquanto eu faço uma limpada aqui geral na terra. E foi o que aconteceu. Né? Não era o caso do seu Bolsonaro, eu acho até que ele não é um cara tão ruim como membro do Congresso, né? Dentro do mundo, do universo da política, ele não está dos piores, né? Tem gente muito pior que ele, mas ele tem os filhos, ele é um cara que nasceu no establishment, cresceu no establishment, né? Tinha as rachadinhas dele, aquela coisa toda. Então, ele chegou rasgando no establishment, né? E depois ele sofreu as consequências. Quando ele resolveu jogar o jogo, 2 anos depois, ele tinha um longo caminho para percorrer, né? E a coisa já estava muito encaminhada, o Lula estava sendo solto, ele fez a burrada de colocar lá, primeira indicação do cara, o cara não tinha quem indicar para o Supremo, coloca um cara do PT lá, um cara ligado ao PT, é piada, quer dizer, será que ele não ouviu ninguém, não pesquisou, não conversou, etc., não tinha quadro para colocar lá, ele sabia que ele tinha essa indicação, né? E aí ele resolveu brigar com todo mundo. Agora, o mais importante de tudo, quando ele brigou com o Moro, né? Agora eu vou falar um pouco de vocês. Quando ele brigou com o Moro, né, eu coloquei em redes sociais, falei, era um país de covarde, um país, nós somos todos covardes, porque saíram tantos milhões nas ruas, contra Dilma, contra tudo, né? E aí, quando ele peitou o Moro, quando ele brigou com o Moro, ninguém foi falar quando o Supremo resolveu acabar com a Lava Jato, né? Quase prendeu o Moro e o Deltan. Ninguém falou nada, porque o Bolsonaro estava brigando com o Moro. O Moro passou a ser feio, chato e bobo. Né? E o seu Bolsonaro peitando a Lava Jato sendo arrebentada, né? sendo sacaneada, e estava tudo certo. Você não consegue soltar o Lula, transformar o Lula em presidente do dia para a noite. Ele não saiu da cadeia diretamente para a presidência. Houve um processo e a sociedade ficou calada. Né? Calada. E aí, gente, aconteceu o que aconteceu. Ele continuou fazendo bobagem, ele continuou na pandemia, por mais que eu questione muita coisa, não tem genocídio, aquelas bobagens todas, ninguém é idiota de cair nessa, só idiota mental para poder falar essas coisas. Mas havia coisas que ele não podia ter feito, houve coisas que ele não podia ter feito. Por exemplo, a história da cloroquina, né? Gente, pelo amor de Deus, é interessante que tem o gado dos dois lados, né? O gado de um lado, não, porque a cloroquina pode, não, porque o outro lado, não, porque a cloroquina não pode. Aí vem a urna eletrônica, o gado de um lado, não, porque é bom. Gente, eu não sou especialista de nada, né? Eu não entendo absolutamente nada de medicina. Eu sei que houve na época, até hoje ninguém sabe muita coisa sobre essa doença. E na época tinha gente falando a favor da cloroquina e contra a cloroquina. Acho até que era válido as pessoas fazerem experiências. O que não podia era um presidente, né, adotar a cloroquina de uma forma tão leviana, sem grandes testes, sem nada. Ele foi para cima, né, comprou cloroquina quer dizer, tinha dos dois lados. A Globo de um lado, né, não, porque os especialistas, essa palavra é odiosa, eu não aguento mais essa palavra. Os especialistas, né, falaram, especialistas, e aí cada um tem o seu especialista de plantão. Os idiotas do outro lado, não, porque os especialistas da Globo News, da Globo, não sei da Foice disseram, aí vai todo mundo de um lado. E do outro lado, não, porque o presidente falou. O fato é o seguinte, ele encampou a cloroquina.
né? Morrendo gente. Eu, por exemplo, tive Covid, não tomei nada, meu irmão tomou cloroquina. E segue a vida, não era para mexer com isso, deixasse que os médicos se matassem. Assim como alguns fatos, quer dizer, falar aquela coisa, aquelas declarações todas dele, né? Andar de jet ski no meio da multidão na praia, né? Com as pessoas morrendo, né? Tem coisas que são importantes, até tanto quanto a economia. Né? Na verdade, a economia é o mais importante de tudo. A economia que elege alguém. A economia é a coisa mais importante, é o pilar de tudo. Aliás, a economia que derrubou o Collor e a economia que derrubou a Dilma. Né? Porque o Collor e a Dilma só caíram por causa da economia, não foi porque eles roubaram, que nada disso. O Collor foi o maior sacaneado do Brasil e a Dilma caiu, não foi por causa das pedradas, caiu por causa da economia que estava ruim. Aí a aprovação cai de 20%, caiu de 20%, você pode ser Cristo que você vai cair. Aí eles vão inventar alguma coisa. Então, nesse quadro todo, o seu Bolsonaro é o maior culpado e as pessoas que o acompanharam, que bateram palma para tudo, que passaram pano em tudo, agora estão gritando. Gritar agora, né? Depois do jogo perdido, qual é a coerência disso, gente? Qual é a coerência disso? Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você vai jogar um jogo na Brasil e Argentina na Argentina, uma final de Mundial na Argentina. Aí você chega lá, eu concordo com tudo, concordo que o Supremo sacaneou, concordo que a imprensa, a Globo falou de manifestações antidemocráticas no 7 de setembro com 2 milhões de pessoas na rua sem uma ocorrência, cantando hino nacional. A Globo falou manifestações antidemocráticas. Né? É a tal da imprensa que perdeu bilhões de verba, tabela cheia, né? para poder seguir aí a aumentar o faturamento. Então, a Foice faturou meio bilhão durante os anos do PT, e é quase que dinheiro limpo, porque é anúncio, enfim. Isso aí é tabela cheia, então é um lucrão. Agora, de qualquer forma, né, veja, é tão absurdo, né, nesse negócio. Então, o seu Bolsonaro errou em todas as coisas. E as pessoas aplaudiram. O gado aplaudiu. Então, vamos voltar à analogia do jogo da Argentina, que eu estava me esquecendo. Com tudo isso errado, você vai na Argentina jogar uma final de campeonato. Aí você chega lá, a comida do hotel está com pimenta. Tem buzinaço na porta. O hotel fala que está tendo emergência, tira todo mundo, as pessoas não dormem. Depois você vai lá, o ônibus, eles falam que quebra, vocês têm que ir a pé. Bom, você vai pro jogo, você foi pro jogo, negão, jogou o jogo e perdeu, vai chorar na cama. Vai chorar na cama, amanhã é outro dia. Entendeu? Já era, amigo. Agora vão lá, quebram tudo. Quer dizer, isso está sendo contra o Bolsonaro. Morreu gente, está acontecendo desabastecimento, os postos sem gasolina, as pessoas vão criando uma antipatia pelo Bolsonaro. Aliás, gente, desapeguem de Bolsonaro. Enquanto houver Bolsonaro, haverá Lula. Há 32 anos que existe o Lula, né, e alguém contra o Lula. O Lula é o anti-Lula, o Cristo é o anticristo. Né? Então o anticristo vai mudando de personagem, né, e sempre aquilo. Eles não querem. Hoje o eles é o Bolsonaro. Vocês querem continuar sendo Bolsonaro? Enquanto houver Lula, vai ter Bolsonaro. Daqui a 4 anos, se tiver Bolsonaro de novo, vai ter Lula de novo, vai ganhar de novo. Tem tanta gente boa por aí, nós não precisamos desse idiota para poder ganhar o Lula. Vai ser um longo caminho agora, nós vamos ter que aguentar 4 anos desse absurdo que é o Lula de volta. Não existe nada no mundo, as pessoas estão comemorando isso, ou elas são insanas, ou elas são mau caráter, entendeu? Ou elas são completamente ignorantes. Porque não é possível que alguém celebre a volta do cara que comandou a maior quadrilha de corrupção da história do planeta. Entendeu? Um cara que destruiu o país, um cara que rasgou um bilhete premiado, com a China crescendo 12%, ele rasgou. Tudo que ele fala de bom, ele fala durante 2 anos, que foi a festa que ele fez. E o Brasil é pródigo em jogar oportunidades fora. Nós estamos jogando outra oportunidade fora agora, porque a economia está melhorando. Mais 1 ou 2 meses, essa anta teria ganho, mas ela perdeu, não foi por causa da economia, ela perdeu porque falou um monte de besteira, perdeu as mulheres. Né? E outra coisa, não foram os nordestinos que elegeram Lula. Mais uma falácia. Quem elegeu Lula, basicamente, veja, pessoas com 2 salários mínimos, enfim, mas São Paulo, o Lula cresceu 3% no estado de São Paulo. 3%. Aproveitando o hiato que o PSDB desapareceu. 13%. O Nordeste caiu a votação do PT. Então, quem elegeu Lula foi o Sudeste. Minas, São Paulo, Rio, etc. Né? Então, gente, agora, o que nós temos que ter? Inteligência, nós temos que ter... voltar tudo para trás. Né? Aquelas mesmas manifestações têm que voltar, né? Mas de uma forma com foco, com inteligência, né? Sem essa coisa de que para a estrada, não sei o quê, vamos para porrada. Isso não existe, não tem golpe. Não vai ter golpe, gente. Não tem golpe. Nenhum. Zero. Né?
Vamos fazer as coisas de forma orquestrada, vamos aguardar esse governo que vai fazer um monte de bobagem, tá certo? Agora, tem outra coisa também, gente, entendeu? O Lula voltou, né, e ele tá velho, tá senil, ele não tem apoio, ele não tem quadro, né? A situação é outra, não tem mais a China comendo e tal. E ele vai ter um congresso, entre aspas, um pouco arredio, se bem que você pode ter certeza que o Valdemar já está arrastando a saia. O Valdemar já tem que ter ligado, o Valdemar Costa, que é um bandido da pior qualidade aí, né? Establishment na veia, né? Deve ter ligado e falou, olha, nós apoiamos o Bolsonaro, mas vamos almoçar, tal, para conversar. Você pode ter certeza que o Centrão já está do lado dele, ou vai estar do lado dele, porque o Lula é pródigo nisso. Né? E aí os governadores também vão precisar sentar no colo dele, porque precisam de dinheiro. Então aí ele perdeu os principais estados do Brasil, né? Os 10 maiores, enfim, o único estado importante que eu falo grande e com um PIB alto foi a Bahia, que ele perdeu, né? Mas o restante todos o Lula perdeu. Então vai ser muito difícil. O Senado, especialmente, está muito contra o Senado, que é um órgão muito importante nesse sentido, está contra o Lula, né? Mas tudo isso, gente, é outro jogo, entendeu? O establishment está a favor dele, né? A imprensa certamente vai voltar a mamar, né, os artistas, esse povo asqueroso, né? Antigamente o que esses artistas acham que eles são? Antigamente, né, a gente não sabia o que ninguém pensava. Então os artistas, os intelectuais do Leblon, de São Paulo, sei lá da onde, né, sentavam no botequim e aí saía na Contigo, na Fatos e Fotos, na Manchete, olha, os intelectuais falaram tal coisa. Hoje em dia, você quer saber o que um lixeiro pensa, o que o faxineiro pensa, o que um médico pensa, o que o açougueiro pensa? Tem gente muito boa em todas as profissões pensando. Você dá um clique, tem o cara lá, tem gente muito boa em todo lugar falando. Ninguém precisa de artista ignorante para falar. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, gente, é um outro jogo, nós perdemos, né? Vamos começar a levantar a cabeça de uma forma objetiva, pragmática, tá certo? E começar de novo. O Brasil é pródigo em perder oportunidade, perdeu uma outra grande oportunidade agora. Grande oportunidade. E vamos para frente. Agora, o que acontece? O Lula está tudo isso que eu falei. Ele está senil, ele está velho, o establishment está com ele, mas ele vai ter um congresso arredio, etc. E é um novo jogo. Só que tem uma coisa. Quem sabe jogar o jogo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é mestre em jogar jogo, que essa anta não conseguiu jogar. Tá? Deus abençoe o Brasil, que vai ser muito difícil, gente. Tá bom? Um abraço para todos.